Só que hoje nós temos aí um diferencial do profissional que trabalha na farmácia e eu vou deixar para o professor Kleber falar para a gente isso aí. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Hoje nós temos um mercado bastante abrangente para o profissional farmacêutico, né? Então, muitas pessoas quando ouvem falar do curso de farmácia, imaginam que esse profissional ele atua somente na drogaria. E, na realidade, esse mercado de trabalho é muito mais amplo, né? Então, nós temos aí, além da drogaria, que nós temos um número muito grande de profissionais atuando, nós temos ali a farmácia magistral, que é a manipulação, laboratório de análise clínica. Nos hospitais, o farmacêutico tem desempenhado um papel muito importante hoje, que é na farmácia oncologista, né, na farmácia clínica, onde ele atua ali junto com a equipe multidisciplinar, junto com toda a equipe médica, tratando mais especificamente ali da área relacionada aos medicamentos, interações medicamentosas, diretamente com o paciente, tudo para que essa farmacoterapia tenha o melhor efeito possível, né? A terapêutica, ela surta o efeito ali que o esperado, né? Porque ele ajusta ali horários, qual medicamento pode ser administrado com outro medicamento para que não ocorra essa interação e não prejudique a administração desses medicamentos. Então, para otimizar essa terapêutica e o paciente ter a recuperação mais rápida possível, né? Bom, vamos lá então. Nós estamos aí, agora em dezembro, o senhor comentou que seria a 10ª turma formada? Isso, nós já temos 9 turmas formadas no curso de farmácia da EMS. Sim. Em dezembro agora estaremos formando a 10ª turma do curso de farmácia. A 10ª turma. E aí, o senhor vem acompanhando a formação desses profissionais que já estão espalhados em Três Lagoas e também na região Na região toda, a região aqui do Mato Grosso do Sul, nós temos alunos aqui em várias cidades do estado de São Paulo também, que a gente acaba atendendo, né? Então a gente fica nesse eixo ali, atendendo boa parte dos alunos do Mato Grosso do Sul e também do estado de São Paulo, e a gente acaba abastecendo todo esse mercado. Bom, o farmacêutico, após formado, ele é chamado de farmacêutico mesmo? Doutor. Doutor? Isso, ele é o farmacêutico, essa nomenclatura ela já faz parte do profissional farmacêutico. Sim. Então o pessoal fala, às vezes comenta, não é para ser chamado de doutor, eu preciso especificamente ter concluído o doutorado? Não necessariamente. Alguns cursos, algumas profissões, elas já têm essa nomenclatura na sua graduação, como por exemplo o advogado, o médico e o farmacêutico. O farmacêutico, então, posso chamá-lo de doutor, então? Exato, deve chamá-lo de doutor. Tá, então... Ele já sai na sua nomenclatura, ele já é classificado como doutor, assim como o médico. Nem todo médico ele fez o doutorado, assim como nem todo advogado fez doutorado. Algumas nomenclaturas elas fazem parte daquela profissão. E o farmacêutico ele tem essa nomenclatura de doutor após a graduação. Então, é lógico que se ele optar pela área, pós stricto sensu, fizer um mestrado e um doutorado, isso acrescenta mais ainda, mas essa nomenclatura já faz parte da profissão farmacêutica. Então, deixa eu só corrigir. Então, eu estou aqui na companhia do professor Dr. Kleber Costa de Martini, que é farmacêutico também, né, de profissão, e escolheu também lecionar e ensinar a todos aí essa arte. Quais são as matérias que a pessoa que entra no curso de farmácia vai aprender, vai estudar, professor? Olha, o curso de farmácia ele é bastante amplo, então o aluno ele tem uma bagagem de química grande, porque ele pode, bioquímica, porque ele pode atuar nesse mercado aí de análises clínicas, por exemplo, né? Então ele precisa dessa bagagem. Na área da saúde ele vai ter uma carga bem grande ali de parasitologia, hematologia, né? E a farmacologia, a carga horária de farmacologia, imunologia, né? Que são áreas estritamente voltadas para a saúde, ele tem uma carga horária bem grande. E o nosso corpo docente, nós temos uma peculiaridade que todos os nossos profissionais eles atuam na área. Então, todo o nosso corpo docente ele atua em uma área específica do mercado farmacêutico. Sim. E isso facilita bastante para o aluno, porque além daquele conhecimento teórico, esse professor ele consegue proporcionar a vivência prática. Então, nós temos profissionais na área de drogaria, temos professores vigilância sanitária, temos professores que atuam na área hospitalar, professores que atuam na área de análises clínicas, na área magistral. Então, todo o nosso corpo docente ele tem tanto a vivência teórica como a vivência prática. Então, o nosso aluno ele sai
ele tem esse respaldo ali no professor. Ele passa a teoria, ele consegue mostrar para o aluno como que isso é feito no cotidiano mesmo do profissional farmacêutico. Bom, vamos falar, o senhor está com quanto tempo na área? Eu me formei em 2009. 2009, me formei né? em 2009, né? Uhum. E na docência está desde 2011. Vamos falar uns 30 anos já na área, né? Já tem um tempinho. Bom, nesses 30 anos, como é que o senhor avalia a mudança hoje do profissional que trabalha no setor de farmácia? Olha, Porque nós, de uma área em que praticamente as pessoas faziam tudo, a farmácia era aberta para uma pressão, a farmácia era aberta para você poder fazer aí aquele trabalho de respiração, inalação, né? Enfim, a farmácia era um posto de saúde naquela época, né? E agora se mudou muito, né? Tudo isso daí. O farmacêutico, como a gente comentou aqui, era o médico da família naquela época. Chegava lá, estou com uma dor no peito, ele sabia que remédio. Né? Estou com uma dor de garganta, ele sabia que remédio. Estou com uma diarreia, ele já... E como é que o senhor avalia essa mudança e como o profissional de farmácia hoje tem que atuar? Olha, houve uma mudança muito grande. Nessa época, tinha essa questão ali por conta de você, às vezes, não ter o médico tão próximo ali e o farmacêutico acabava assumindo esse papel, né? Hoje nós diferenciamos bem a área. O farmacêutico ele atua no seu mercado ali, o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, eles têm a sua área de atuação, então um não interfere no mercado do outro, né? Sim. A diferença mais básica que eu vejo é que houve uma profissionalização bem mais abrangente do que nós tínhamos ali há 30, 40 anos atrás, né? Então, há 30, 40 anos atrás, nós tínhamos uma formação de profissional muito menor do que nós temos hoje, né? E esses farmacêuticos, a gente não via tanto ele avançar tanto na profissão. Então, hoje é comum o farmacêutico, ele termina a graduação, já parte para 1, 2, 3 especializações, já vai para um mestrado, já vai para um doutorado. Então, hoje eu vejo o profissional bem mais capacitado, tá, para encarar o mercado que nós temos no dia de hoje. Então, ele atua de uma forma bem forte, bem abrangente, mas ele não interfere em mercados, em atuações de outros profissionais, como, por exemplo, o médico. Ele atua em conjunto, né? Sim. O farmacêutico ele atua em conjunto com o médico, principalmente verificando ali a parte da medicação. Então, o farmacêutico ele vai orientar o paciente em relação à utilização da medicação, efeitos adversos, como horários que ele vai tomar aquilo ali, aquele medicamento, o que pode ser ingerido, administrado com um ou mais medicações, os horários que precisam ser alternados, se precisa ser longe ou não das refeições, tudo isso para otimizar ali aquela administração de medicamentos e evitar ao máximo ali a questão de efeitos adversos, né? Ele tem que estudar a bula do remédio para ver certinho como é que é o funcionamento, para poder prescrever ali no momento que está junto com o paciente? Isso, o farmacêutico ele estuda bastante isso. O farmacêutico hoje ele é o profissional que mais entende de medicamentos. Tá? Hoje, se você falar de medicamentos, o profissional mais habilitado é o farmacêutico. Tá? Então, ele tem uma carga horária de farmacologia maior do que qualquer outra profissão, justamente para isso, porque para ter condições de orientar o paciente sobre aquele medicamento, sobre como ele deve tomar aquilo ali, qual paciente pode e qual paciente não pode tomar aquele medicamento, porque tem isso também. Então, nós temos medicamentos, por exemplo, para, vamos falar, controle da hipoglicemia, né? Um exemplo, né? Sim. Mas não é todo paciente, mesmo ele tendo uma glicemia alterada, não é todo paciente que vai poder fazer uso daquele medicamento em questão. E o farmacêutico é o profissional habilitado a tirar essas dúvidas, a esclarecer isso e orientar o paciente da melhor maneira possível. Inclusive com relação ao genérico, isso, né? E o que realmente foi receitado. Genérico, similar, né? Então nós temos ali... Chama similar, né? Tem genérico, similar e o de referência, né? Ah, tá. O medicamento de referência é aquele primeiro de marca que surgiu, por exemplo, ali vamos dar um exemplo ali, a Novalgina, né? Sim. Novalgina foi o de referência, o primeiro. E depois surgiu o similar ali, por exemplo, que é o Anador. Sim. É o mesmo medicamento, mas você tem o de referência, que foi o primeiro desenvolvido, Novalgina. Você tem o Anador, que é o similar, e você tem a Dipirona, que é um genérico. Na realidade, os três são o mesmo medicamento. O que acontece é que um laboratório desenvolveu aquele medicamento, fez toda a pesquisa,
para que aquele medicamento, toda a pesquisa, todos os testes, né, de biodisponibilidade, bioequivalência, efeitos adversos, dosagem, estabeleceu a posologia. Sim. E após o tempo de patente, que esse laboratório recebe uma patente para poder comerciar esse medicamento e recuperar todo o investimento que foi feito, né, que é um tempo considerável, essa patente é quebrada e surge um medicamento similar e o medicamento genérico, que é exatamente a mesma fórmula, mas ele surgiu após a quebra da patente do medicamento de referência. A gente está um papo gostoso aqui, estamos falando de saúde, estamos falando de farmácia, falando de medicamentos. Estou aqui com o professor Dr. Kleber Costa de Martini. Professor, o senhor está hoje representando, ou o senhor é o coordenador do curso de farmácia? Eu sou o coordenador do curso. O senhor é o coordenador do curso. Professor, uma das coisas que não mudam, eu creio que não, é a forma de se colocar os remédios na farmácia. Ainda continua sendo por ordem alfabética? Como é que está sendo hoje essa montagem dos remédios para o profissional encontrar na hora que ele pega a receita? Sim, cada estabelecimento ele tem uma forma ali, mas independentemente do como é organizado, seção, genérico, referência, similar, é estabelecido uma ordem, normalmente na ordem alfabética, né, que aí facilita. Eu me lembro que antes de entrar na área, eu entrava no estabelecimento e eu pensava a mesma coisa. Como é que o cara vai achar o remédio esse medicamento que eu tô... Esse monte de remédio. Um monte de caixinha colorida ali, referência similar, genérico misturado, mas é porque ele é separado por classificação, né, e em ordem alfabética. Aí facilita. Então, por exemplo, normalmente classificação ali, antibióticos, medicamentos de controle especial, anti-inflamatórios, né, medicamentos de prescrição e em ordem alfabética. Aí facilita o profissional encontrar esse medicamento na hora do atendimento. Bom, nós sabemos então que o profissional responsável por medicamentos, né, é o farmacêutico. Mas aí nós temos aquelas pessoas que vendem, dos representantes de laboratórios e tudo, que vendem, vão nos consultórios médicos, vendem e às vezes deixam por lá as chamadas amostras grátis, né? E muitas vezes o médico está ali, olha, essa aqui é uma amostra grátis para você experimentar, não que você não vá depois comprar na farmácia, vamos ver se você vai se dar bem. Isso é correto, isso não é correto, porque está vindo do médico, né? Ele receita, na verdade, né? Porque o médico estudou também, mas será que ele sabe a fórmula de cada medicamento para poder fazer? Como é que funciona essa relação receituário do médico para o profissional que vai atuar na área? Sim. Normalmente, o representante, quando ele deixa uma amostra grátis num consultório médico, ele vai deixar aquela amostra grátis de medicamentos da área que aquele médico atua, né? Sim. Então, por exemplo, um oftalmologista é aquele representante que ele já é da área que vende aquele medicamento, ele vai oferecer o produto. Normalmente, eles trazem aquele produto, trazem o que tem de mais novo, né? Então, as novidades do mercado, aquele produto que surgiu recentemente ali, que às vezes nem chegou na drogaria ainda. Sim. Né? Então, eles acabam disponibilizando amostras no consultório médico ali e esse médico acaba entregando para os pacientes. Então, isso é absolutamente normal, até porque é da área daquele profissional, né? Então, ele tem conhecimento daquela medicação ali, ele sabe qual é a posologia dela, como deve ser usado, né? Então, para o paciente é até bom, né? Que ele já vai numa consulta, recebe aquela medicação ali gratuita, já às vezes alivia um pouco o bolso ali na hora de comprar um medicamento, né? Então, não são medicamentos fora da área de atuação desse profissional, né? Então, normalmente, aquele representante que ele vai até ali, ele é da área de especialização daquele médico. Então, esse profissional ele já conhece aquela medicação, já sabe como que ela atua, né? Então, deixa amostrinhas ali que o médico acaba presenteando ali, entregando para o paciente ali no momento da consulta, né? Bom, essa é a pergunta tradicional, né? Quando que é farmácia e quando que é drogaria, né? A gente passa na frente, farmácia tal, drogaria tal, rede de drogarias, rede de farmácias. Como é que funciona isso, professor? Olha, hoje em dia essa nomenclatura, ela drogarias, ela engloba tudo hoje, né? É mais uma nomenclatura mesmo, né? Você tem ali as farmácias magistrais, né? Que são as farmácias de manipulação. E normalmente o pessoal usa o termo drogaria quando é os medicamentos industrializados, né? Então, quando você tem os medicamentos produzidos na indústria, o pessoal geralmente classifica como drogaria. E farmácias, normalmente o pessoal classifica quando é aquela
é aquele estabelecimento que vai preparar a medicação ali naquele receituário específico para aquele paciente, como, por exemplo, as farmácias magistrais, as de manipulação. E hoje você encontra quase tudo dentro de uma farmácia, né, professor Kleber? Quase tudo. É como a gente estava comentando, esse número crescente, né, de estabelecimentos de saúde, né, que as farmácias... E isso pós-pandemia também, a tendência foi aumentar, né? Aumentou bastante, mas ela já vinha numa crescente, né, até antes da própria pandemia, porque o brasileiro, assim como boa parte da população mundial, ele tem investido mais na saúde, né? Então não o aumento das drogarias não se deve somente à automedicação, né? O pessoal acha que o aumento de farmácias se dá mais por questão de automedicação. Não é bem por aí. Já visto que a gente acabou comentando aqui o número de academias que nós temos hoje. Sim, né? sim. Se você for visualizar isso aí há décadas atrás, Sim. o pessoal não investia tanto na saúde como hoje. Então, hoje em dia, o cara, o cidadão, ele quer ter uma atividade física, ele quer investir numa suplementação, a mulher ali tem uma preocupação maior ali com os cuidados da pele. E isso aí tudo você consegue encontrar numa drogaria hoje. Você, a parte de dermocosméticos para o tratamento da pele, a parte de suplementação, tanto para a melhora da saúde e condição física, quanto para quem está praticando uma atividade física que requer um esforço maior ali. Então você encontra tudo isso numa drogaria hoje. Então esse é um dos fatores ali, né? O cuidado com a saúde acabou estimulando aí um aumento maior desse mercado farmacêutico. Bom, professor, as perguntas estão caindo aqui. Você pode explicar para a gente como é que é a jornada de trabalho hoje de um farmacêutico? Ele pode trabalhar em 2 farmácias, ele pode assinar por 2 estabelecimentos. Aonde o farmacêutico hoje pode... onde ele pode atuar, a gente já falou aqui, né? Foi em várias áreas aí. Então, vamos responder aqui com relação à jornada de trabalho, né? A jornada de trabalho do farmacêutico hoje, ela varia bastante de acordo com o profissional, né? Oportunidade de trabalho nós temos muita na nossa região. Pode trabalhar em 2 farmácias, Pode trabalhar então. em 2 drogarias, desde que o horário não choque, né? E que ele tenha um descanso, um tempo de descanso mínimo ali. Então, por exemplo, ele pode trabalhar em 2 estabelecimentos. Esse horário de trabalho dele, ele vai estar cadastrado ali nos órgãos como Vigilância Sanitária e o Conselho Regional de Classe, que é o CRF. Sim. Então ele vai estar registrado lá. Então o Conselho Regional e a Vigilância vai ter ciência de quais estabelecimentos esse profissional trabalha e qual horário que ele cumpre. Então não pode haver choque de horários e ele tem que ter um tempo ali de descanso. Por exemplo, ele não pode fechar em 3 estabelecimentos que fecham às 24 horas, ele não vai ter tempo de descanso. Sim. Mas, por exemplo, ele pode tranquilamente trabalhar em 2 estabelecimentos. Ele é CLT ou ele é PJ, o farmacêutico? Pode ser os 2. Pode ser os 2? Pode ser os 2. Hoje o farmacêutico ele pode trabalhar como CLT, como é a grande maioria, mas ele pode trabalhar como PJ também. Então nós temos, às vezes até o profissional prefere, no sul do país o pessoal está utilizando bastante esse sistema de PJ. Para cá já está aparecendo bastante profissionais que atuam dessa forma. Ele pode atuar das 2 maneiras, como PJ, como CLT. E ele pode tanto enquadrar no MEI como microempreendedor? Pode. Pode, né? Encaixa montar, ali, né? Pode montar ali a sua drogaria, a sua farmácia de manipulação, o seu consultório farmacêutico. Então, tem o KNAI que permite, né? Permite. Tanto nós temos aqui farmacêutico esteticista na cidade de Três Lagoas, inclusive que já participou ali de palestras com a gente na EMS, né? Então com clínica aqui já estabelecida. Então nós temos farmacêuticos oncologistas, temos farmacêuticos clínicos com consultório farmacêutico. Inclusive a presidente do CRF do Mato Grosso do Sul, ela é farmacêutica clínica com consultório farmacêutico. Olha, que bacana. Que é a doutora Daniele Proença. Bacana. E vale a gente lembrar também, antes da nossa conversa de bastidores aqui, o senhor estava me comentando que o mercado de trabalho em Três Lagoas não consegue ser suprido. Existe uma grande demanda ainda por farmacêuticos aqui
em Três Lagoas, é isso, professor? Isso, exatamente. Isso para a gente nós estamos trabalhando diariamente para tentar. E olha que a gente está na 10ª turma, né? Estaremos formando agora em dezembro a 10ª turma do curso de farmácia. E a demanda ela tem sido crescente. E nós temos vagas, inclusive nossos alunos que vão se formar agora em dezembro, boa parte deles já estão encaminhados ali para o mercado de trabalho. Sim. Então nós temos uma demanda hoje que a gente não está conseguindo suprir com os alunos que nós estamos formando. Então hoje o aluno o aluno da EMES que faz o curso de farmácia hoje, ele já sai do curso com a certeza que ele vai estar empregado. Então isso para o profissional quando eu me formei lá em 2009 a realidade não era diferente. Não era essa, era bem diferente, né? Hoje o aluno ele sai tendo a possibilidade de escolher qual área que ele vai atuar, porque ele tem um mercado bastante aquecido hoje aqui. Nós temos 3 hospitais aqui que acabam absorvendo boa quantidade de profissionais. Concurso público, né? Concurso público, as UBS. Inclusive agora a prefeitura já está convocando 5. Convocando, esse concurso público, esse último concurso público aí, acho que já está perto dos 30 já convocados. Olha só, né? Que tem que ter 1 ou 2 em cada posto de saúde, né? Porque todo o horário de funcionamento daquele estabelecimento que tem administração de medicamentos, tem a dispensação de medicamentos, é obrigatório a presença do farmacêutico. Sim. Então, em todo o tempo de funcionamento, tem que ter um farmacêutico presente ali. Então, isso tem feito com que o número de vagas seja bastante grande. E a gente fica muito feliz com isso e estamos trabalhando aí para formar cada vez mais alunos e para estar abastecendo esse mercado. Né? Professor, tem uma grande rede de farmácias que está vendendo agora medicamentos pela internet. Como que o senhor, na qualidade profissional da área, como que o senhor avalia isso é correto? Como é que funciona isso? A pessoa que compra esse tipo de remédio, talvez para pagar um pouco mais barato, né? Como é que funciona? Tem que mandar receita, enfim. Porque tem remédios, por exemplo, que não tem como você, né? Tem que apresentar receita, uma segunda via, né? Tem que ficar na farmácia, enfim. Como funciona isso? Olha, essa questão de compra de medicamentos pela internet tem que se tomar bastante cuidado, né? No caso de algumas redes, né, estão oferecendo esse serviço, são medicamentos que não têm a exigência da prescrição, porque essa prescrição ela precisa ser apresentada. Aqueles medicamentos que nós chamamos de controle especial, são aqueles medicamentos que você só compra com a apresentação da receita, eles precisam ser comprados diretamente no estabelecimento. O grande problema são aqueles medicamentos que o pessoal compra pela internet sem saber a procedência. Então, por exemplo, essas grandes redes a gente consegue rastrear, né? Então nós temos ali Ministério da Saúde, Vigilância Sanitária, que consegue rastrear a origem desse medicamento. Então, você tem uma segurança maior ali, né? Agora, esses medicamentos que são comprados pela internet, né, que o pessoal vê em mídias sociais e o cara vai lá e compra pelo Mercado Livre, compra por algumas plataformas, ele é bastante perigoso porque você não consegue rastrear e você não sabe a origem desse medicamento. Você pode perceber que boa parte desses suplementos e medicamentos que você compra através dessas mídias, você não verifica a fórmula dele. Aparece só o nome. Pode reparar que aparece o nome do suplemento X, mas não tem a fórmula. É obrigatório ter a fórmula, né? E ter o que contém ali. Então não tem como você saber exatamente se você está tomando aquilo que foi os importados da vida. Isso, né? Você não tem como garantir. E se acontecer algum problema, você não tem a quem recorrer. Agora, numa grande rede, numa drogaria, num estabelecimento de saúde que você tem como identificar, você consegue rastrear isso aí. Já aconteceu, só um exemplo aqui para vocês terem uma ideia, já aconteceu vender uma medicação para um paciente, um suplemento, um senhor de idade. Era um suplemento vitamínico e ele retornou, era em cápsulas, né? E ele comprou no dia seguinte, ele retornou ao estabelecimento e falou: Kleber, eu não tomei esse medicamento porque eu não entendi como. Aí eu falei: é uma cápsula ao dia que o senhor toma, né? Ele falou assim: mas veio em pó. Abri a embalagem e estava só um pó. Eu falei: opa. A gente entrou em contato com o laboratório, mandei fotos, o laboratório imediatamente mandou recolher o produto e repôs para o paciente. Então, quer dizer, isso aí foi um erro no processo de produção, mas a gente tem a quem recorrer.
Agora, um medicamento que é comprado pela internet, você não tem esse respaldo. Nem do que é que você está consumindo e nem se acontecer algum efeito adverso a quem você recorrer. Então, é bastante perigoso. Bom, para a gente encerrar aqui, professor, temos uma pergunta. Bom, o governo do estado ele está autorizando aqui também aquele uso de prescrição de remédio de cannabis, né? Vamos falar assim, o português para as pessoas poderem entender. O senhor, como farmacêutico, como é que o senhor avalia? As farmácias vão estar preparadas para poder atender essas vendas? Porque é uma prescrição que vem da Secretaria de Estado, né? Então, como é que o senhor acha que isso vai funcionar? Olha, eu acho que tudo deve ser bem avaliado. Isso é uma questão que ainda exige um tempo de estudo maior, exige pesquisas, embora há vários relatos aí de pessoas que fazem uso e que teve resultados positivos. Então, são para várias áreas da saúde que é utilizada essa medicação, pessoal com Alzheimer, pessoal com Parkinson, pacientes que possuem transtorno do espectro autista. Sim. Então, tem várias linhas de estudo, várias aplicações para o uso do canabidiol. Mas ainda tem aquela necessidade de um tempo maior de estudo para você verificar de uma forma mais adequada a questão de dosagem, posologia, porque isso varia muito em relação ao tipo de tratamento que vai ser feito e o paciente, se é uma criança, adulto, um idoso. A questão ali de efeitos adversos também tem que ser... Isso o aluno do curso de farmácia já vai sair da faculdade sabendo também de toda essa situação que está acontecendo. Sim, tudo que há de novo no mercado, que surge novidade, a gente faz Tem um laboratório AEMS para o curso de farmácia para poder... Temos vários laboratórios. Temos laboratórios de química, laboratórios de hematoparasitologia, de microscopia, temos laboratórios de anatomia, fisiologia. O curso da AEMS ele tem uma estrutura muito boa para o aluno sair, tanto com a formação teórica quanto prática. Já apto, Além disso, nós temos cursos de extensão que são realizados durante todo o curso, né? E a carga horária de estágio do curso ela é bem abrangente. Nós, a partir do 5º período, o aluno ele faz 160 aulas de estágio até a sua formação. Então, ele vai sair com uma carga horária prática bem grande. São muitas perguntas aqui, praticamente a gente já respondeu quase todas, mas essa aqui é a tradicional, professor. Farmacêutico pode aplicar injeção? Sim. Farmacêutico... Ou só o enfermeiro? Não, farmacêutico é o profissional habilitado, inclusive ele recebe todo o treinamento. Dia 9 agora, dia 9 de novembro agora, mesmo nós temos um curso de injetáveis, no caso normalmente sou eu, tem mais outros professores que dão o curso na instituição. O curso de aplicação de injetáveis ele é fornecido para o aluno durante todo o curso, porque nós achamos importante o aluno ter essa prática. Então, ele não faz o curso de aplicação de injetáveis uma vez só durante o curso. Nós oferecemos isso durante todo o curso, de no mínimo 1 a 2 vezes por semestre. Inclusive, dia 9 agora vai ser a segunda vez nesse semestre que nós estamos ofertando o curso. Então, sim, o farmacêutico é o profissional habilitado à aplicação de medicamentos injetáveis. Bacana, então. Professor, você quer fazer mais alguma consideração do curso? Fique à vontade. Sim, muito obrigado pela oportunidade de estar falando. Muito assunto, a área é bem abrangente, né? A área é bem abrangente. Se a gente fosse parar para conversar aqui, a gente ia ficar o dia todo e ia ter assunto ainda. Bacana. Mas assim, eu queria passar um recado para a população, quem tem interesse de atuar na área. Nós estamos com um mercado bastante aquecido profissional farmacêutico, novas áreas surgiram aí que tem dado bastante oportunidade para esse profissional, farmacêutico oncologista, farmacêutico clínico, farmacêutico esteticista, fora todas as outras áreas que já existem aí que estão com um mercado muito bom para o farmacêutico. Nós contamos com um corpo docente extremamente qualificado. Todos os nossos professores eles atuam na área, então ele é capacitado a passar uma parte teórica e prática para esse aluno. Então, o nosso aluno hoje ele sai totalmente preparado para assumir a sua vaga no mercado de trabalho. Então, quem tiver interesse em trabalhar nessa área, pode vir formar. Vestibular aberto? Vestibular aberto, então nós temos as turmas... Essa turma é semestral ou é anual, professor? Semestral. Quantos anos é o curso? São 5 anos. 5 o curso, anos. 10 semestres.
Então, nós temos o vestibular tanto no meio do ano quanto no final do ano. E também tem o vestibular continuado. O aluno ele pode entrar lá, é gratuito o vestibular. Ele pode entrar no site, fazer a inscrição, solicitar a prova e fazer esse vestibular durante todo o ano. Tem no meio, no final do ano e tem o continuado que ele pode fazer. Se ele caso perder uma dessas duas aí, ele pode entrar lá e fazer o vestibular de forma gratuita. Muito bem. Então, para você que está ouvindo aí desde o início, mas eu vou repetir agora, você chegando na farmácia, você vai conversar com o farmacêutico, ele é doutor, tá? Então, o professor já explicou aqui, é o farmacêutico, ele não é o balconista é aquele que vende os produtos que estão ali na farmácia, ele é aquele que vai administrar aí a questão da sua receita e, é claro, vai te atender com o maior carinho, com o maior respeito, afinal de contas, eu quero parabenizar aqui a todos os profissionais, todos os farmacêuticos, porque realmente vocês fizeram a diferença e vem fazendo a diferença pós-pandemia também. E isso já, né, de muitos anos. Eu creio que a profissão de farmacêutico, como a profissão de enfermeiro e médico também, ela é bem antiga, né, professor? Ela é uma das primeiras profissões, é uma das mais antigas, né? No início nós éramos chamados de apoticários, né? Que era o profissional que ele preparava o medicamento mesmo desde o início ali, então eram chamados apoticários, né? São uma das primeiras profissões. Olha, tá vendo só? Bom, a gente vai para um intervalo comercial então. Obrigado, professor, pela sua presença. Obrigado. A gente volta já já.